Imagine acordar um dia e perceber que as promessas que você sempre acreditou foram esquecidas. O caos se espalha, a verdade é enterrada, e os poucos que ainda guardam a esperança são vistos como loucos. Mas, e se eu te dissesse que há uma promessa antiga, feita por Yahweh, o Altíssimo? Uma promessa que ecoa através dos séculos, queima como fogo nos ossos dos profetas e continua viva até hoje. Essa promessa pode ser sua salvação ou sua condenação. Fique comigo até o fim, porque o que você vai ouvir agora pode mudar o rumo da sua eternidade. Antes de continuarmos, se essa mensagem já tocou seu coração de alguma forma, aperte o botão do like e se inscreva no canal. Esses dois simples gestos mostram que você se importa com a verdade, com a palavra, com o reino. Você ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas que estão se perdendo no engano. Não é apenas um clique, é um ato de fé. É como lançar sementes em solo fértil. E você sabe, o tempo da colheita está chegando. Curta, se inscreva e esteja conosco nessa missão. Desde os dias de Noé, passando por Abraão, Moisés, os profetas, há algo que nunca mudou. Yahweh fez uma promessa. Uma promessa que atravessa o tempo como uma tocha acesa em meio à escuridão da humanidade. Mas, como tantas outras verdades sagradas, essa promessa foi esquecida, adulterada ou até mesmo rejeitada. Muitos vivem como se essa promessa nunca tivesse existido, como se o mundo fosse apenas esse ciclo de nascimento, dor e morte. Mas o que Yahweh prometeu é eterno. É mais real que a terra que pisamos, mais urgente do que qualquer guerra, mais precioso que qualquer ouro. Lembre-se do que ele disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa não era apenas sobre terra e descendência, era sobre um reino, uma linhagem, um plano que nada e ninguém poderia impedir. Mesmo quando Israel se desviava, mesmo quando os profetas eram mortos, mesmo quando tudo parecia perdido, a promessa continuava viva, porque não era feita por homens, era feita pelo Altíssimo. Mas hoje, quantos ainda acreditam? Quantos ainda aguardam com temor e esperança o cumprimento completo dessa aliança? A maioria corre atrás de promessas vazias, bênçãos passageiras, vitórias terrenas. Mas há um remanescente, pequeno, oculto, perseguido, que ainda crê, que ainda guarda a palavra, que ainda espera o cumprimento total daquilo que Yahweh disse. Você é um deles? Se sim, escreva nos comentários. Eu sou parte da promessa. Esse é apenas o começo. A verdade por trás da promessa de Yahweh é mais profunda e mais perigosa do que você imagina. O legado de Yahweh não foi construído em tempos de paz. Foi selado em tempos de guerra, perseguição e martírio. Cada profeta que se levantava com a palavra viva, cada homem e mulher que ousava dizer assim diz Yahweh, pagava um preço. Isaías foi cerrado ao meio. Jeremias foi lançado numa cisterna. Daniel foi jogado aos leões. Elias fugiu por sua vida. Mas nenhum deles recuou, porque sabiam, eles eram parte de algo muito maior. Eles carregavam em seus ossos a verdade que muitos rejeitam hoje. A promessa não é confortável. Ela exige tudo de nós. Ela nos separa, ela nos marca, ela nos queima. Você já sentiu isso? Já sentiu que há algo dentro de você que te chama para longe do sistema, da religião morta, das promessas fáceis? É o legado dos profetas te chamando. Eles não buscaram aplausos, não buscavam fama. Eles clamavam no deserto, muitas vezes sozinhos. Mas suas palavras ecoam até hoje. Veja o que está escrito em Hebreus 11. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as. Eles sabiam que a promessa era para um tempo futuro, para o fim, para o agora, para nós. Nós somos a geração que verá o que eles apenas vislumbraram, mas também somos a geração mais cercada de distrações, de mentiras, de doutrinas humanas. O inimigo sabe disso, por isso tenta apagar o legado. Tenta ridicularizar os profetas, tenta fazer com que pareçam ultrapassados, fanáticos, radicais. Mas a verdade é esta: quem se levanta hoje com o mesmo espírito dos profetas, carrega o mesmo peso e a mesma glória. Você está pronto para carregar esse legado? Então declare nos comentários: eu carrego o legado dos profetas de Yahweh. Não é leve, não é fácil, mas é o único caminho que leva à vida eterna. Estamos apenas começando a desvendar a profundidade dessa promessa. Dentro de cada geração há sempre uma linhagem invisível. Homens e mulheres que não se dobraram aos ídolos, que não se venderam por riquezas,
que não se calaram diante da corrupção espiritual. Essa linhagem carrega algo em comum: o selo da promessa. Desde Abel até os discípulos de Yahushua, o Filho do Altíssimo, a Escritura nos mostra que não é sobre religião, é sobre linhagem espiritual. Um povo separado, chamado, moldado, provado. Filhos não do sangue, mas da promessa. Assim como Isaac nasceu segundo a promessa e Ismael segundo a carne. Hoje também há dois tipos de crentes. Veja o que está escrito. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Você entendeu isso? Ser parte da promessa não é sobre título, é sobre identidade. É sobre nascer de novo, ser regenerado, ser guiado pelo Espírito de Yahweh. Por isso, muitos que estão nas igrejas não fazem parte. Muitos que carregam uma Bíblia não vivem o que está escrito. A promessa não é para quem fala bonito, é para quem vive em santidade, ainda que em silêncio. Essa linhagem tem marcas. São odiados pelo mundo, são mal compreendidos até pelos seus. São perseguidos por denunciar o pecado. São rejeitados pelas estruturas religiosas. Mas também têm recompensas. Intimidade com Yahweh, autoridade espiritual real, revelação da verdade, herança eterna no reino que virá. Yahushua disse: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Os escolhidos fazem parte dessa linhagem. Eles têm fome de justiça, sede de pureza, desejo ardente pela vinda do rei. E você? Você sente isso dentro de si? Esse clamor que te separa do mundo? Essa vontade de ser santo mesmo quando tudo grita o contrário? Então diga nos comentários agora: eu sou parte da linhagem escolhida por Yahweh. Estamos falando de um chamado real, de uma identidade espiritual que o inferno teme, de um povo escondido que em breve será revelado com poder e glória. A linhagem que carrega a promessa está despertando. A promessa de Yahweh não é um simples acordo, é um pacto de sangue. E esse pacto foi selado de forma definitiva por Yahushua, o Unja, o ungido, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Muitos falam de graça, muitos citam o amor de Deus, mas poucos entendem o preço da promessa. Foi sangue, foi dor, foi abandono, foi cruz. Não há promessa sem aliança, e não há aliança sem sacrifício. Yahushua não morreu por uma religião. Ele morreu para restaurar a comunhão entre o Criador e a linhagem prometida. Veja o que está escrito. Este cálice é o novo pacto no meu sangue que é derramado por vós. O novo pacto, a renovação da promessa. Mas atenção, esse pacto exige separação, exige arrependimento, exige obediência. Yahushua foi rejeitado pelos líderes religiosos de sua época, porque a promessa que ele carregava não cabia dentro dos sistemas humanos. E ainda hoje, quem carrega essa promessa é rejeitado, chamado de herege, de fanático. Mas há um segredo que poucos sabem. A promessa não está nos palácios, está no deserto. Foi no deserto que Israel ouviu a voz de Yahweh. Foi no deserto que João Batista preparou o caminho. Foi no deserto que o Filho foi provado. A promessa é revelada àqueles que estão dispostos a perder tudo. Aqueles que não se envergonham do Evangelho. Aqueles que sabem, esse mundo vai passar, mas a palavra de Yahweh permanece para sempre. Quando Yahushua entregou seu espírito na cruz, ele gritou: está consumado. O pacto foi selado, a entrada foi aberta, o acesso foi restaurado. Mas quem realmente entrou? Quantos continuam do lado de fora dizendo que creem, mas vivendo como se nada tivesse mudado? Você quer viver a plenitude da promessa? Então declare agora, com fé nos comentários: o sangue de Yahushua selou meu pacto com o Altíssimo. Esse pacto é vida, é fogo, é renúncia, é salvação. E aquele que crer verá com os próprios olhos o cumprimento de todas as palavras que saíram da boca de Yahweh. Estamos nos aproximando do coração da promessa. Você acha que o inimigo está parado? Acha que ele ignora aqueles que carregam a promessa? Não. Ele teme, e por isso ele ataca. Desde o Éden, a serpente tenta impedir o cumprimento da palavra de Yahweh. Tentou matar Moisés ainda bebê, tentou destruir a linhagem de Davi, tentou corromper Israel com ídolos, e por fim tentou eliminar Yahushua. Mas falhou, porque a promessa é mais forte do que qualquer plano do inferno. Porém, o que muitos não percebem é que agora estamos vivendo os dias finais. Não é teoria da conspiração, é profecia, é escritura pura. Veja o que está escrito: e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo.
Essa mulher representa o povo fiel. E o dragão, Satanás, está furioso, não com os mornos, não com os religiosos, mas com os que guardam a promessa. A perseguição vai aumentar, a pressão vai se intensificar, a tentação será mais sutil e mais mortal. Mas Yahweh não nos deixou sozinhos, ele deu armas, a palavra viva, o Espírito Santo, o sangue de Yahshua, a fé que vence o mundo. E acima de tudo ele deu uma promessa: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você percebe? Não é tempo de brincar de ser crente. Não é hora de negociar santidade. Não é momento de seguir multidões. É guerra. Guerra pela verdade. Guerra pelas almas. Guerra pelo cumprimento da promessa. O confronto final está próximo. Não se trata apenas de resistir ao mal. Se trata de viver como quem já venceu, porque a promessa já foi liberada. A pergunta é: você vai suportar até o fim? O mais profundo ainda está por vir. A promessa de Yahweh não termina nesta terra. Ela vai além dos muros do tempo, além da morte, além da dor. Ela culmina no reino que não pode ser abalado. O mundo que conhecemos está condenado. Sistemas vão ruir, impérios vão cair, governos vão se desintegrar. Mas a promessa, ela permanece firme como uma rocha. Foi isso que moveu Abraão, mesmo sem ver. Foi isso que sustentou os profetas, mesmo sendo perseguidos. Foi isso que fez os discípulos enfrentarem prisões, torturas e mortes. Eles sabiam, uma nova era vai nascer. Yahshua disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas que terra é essa? É a nova Jerusalém, descendo do céu como uma noiva preparada para o seu noivo. É o reino de justiça, onde não haverá mais lágrimas, nem pecado, nem trevas. É o cumprimento pleno da promessa feita a Abraão, confirmada em Yahshua e aguardada pelos remanescentes. Remanescente, esse é o nome dos que não se curvaram, dos que permanecem mesmo quando todos ao redor desistem, dos que escolhem Yahweh mesmo em meio à fome, perseguição e silêncio. Eles são poucos, mas são verdadeiros. São frágeis aos olhos humanos, mas invencíveis aos olhos espirituais. Eles sabem que aqui não tem morada permanente. Eles vivem com os olhos fixos na cidade celestial, mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Você entende agora? A promessa não é apenas sobrevivência, é herança, é reinar com o Cordeiro, é ver com os próprios olhos a justiça de Yahweh cobrindo a terra como as águas cobrem o mar. Mas isso não é para os indecisos, não é para os amantes do mundo, é para os remanescentes fiéis. Se o seu coração arde por essa promessa, escreva nos comentários agora: sou remanescente, herdeiro do reino eterno de Yahweh. Não importa o quanto o inferno grite, a promessa será cumprida, e os escolhidos reinarão com Yahshua para sempre. Chegamos ao ponto mais sério deste vídeo, e se você chegou até aqui, saiba, Yahweh está falando com você, porque agora não é mais sobre saber, é sobre decidir. A promessa está diante de você, mas também está o sistema deste mundo. Você pode tentar ficar no meio, mas não há meio termo diante do Altíssimo. Eis que hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Essa palavra não mudou. Ela ainda é real, ainda divide, ainda exige uma resposta. Você vai viver para a promessa, ou vai continuar vivendo para o agora, para o conforto, para o mundo? Ouça com atenção. A promessa de Yahweh é gratuita, mas custará tudo de você. Vai custar amigos, vai custar status, vai custar seus desejos carnais, vai custar a sua vontade, mas vai te dar algo que o mundo jamais poderá oferecer: vida eterna, paz verdadeira, alegria indestrutível e um lugar ao lado do Rei dos Reis. É sério o que eu estou dizendo. Estamos em contagem regressiva. O juízo virá, os céus vão se abrir, as nações tremerão, e todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Você estará de pé nesse dia? Ou será um dos que chorarão por não ter levado a promessa a sério? Hoje, enquanto ainda há tempo, Essida, abandone o pecado, rasgue o coração diante do Altíssimo, clame por misericórdia e firme-se no sangue de Yahshua. Se esse vídeo tocou o seu coração, escreva agora nos comentários: Yahweh, eu escolho a tua promessa, salva-me antes que seja tarde demais. Não se envergonhe, é a sua alma que está em jogo. Se esta palavra falou contigo, não saia sem deixar seu like. Isso ajuda o YouTube a entregar esta mensagem a mais pessoas. E se ainda não é inscrito, clique agora em inscrever-se.
Estamos aqui para anunciar a verdade, até que o rei volte. E mais, assista agora este outro vídeo que está aparecendo na tela. Nele, revelamos outra parte do plano de Yao que poucos conhecem. Não perca, algo poderoso te espera lá. Que a promessa te encontre, que a promessa te consuma, e que o espírito de Yao te prepare para o que vem. Shalom. Até o próximo vídeo.